uma história quando eu estava a tirar o curso de Economia. Precisamente que disseram isso, que havia uma pessoa que tinha uma empresa e que houve um dia que o sobrinho foi ver a empresa e que disse: mas eu nunca comprei nem nada disto, eu não gosto disto. E que o dono da empresa disse: eu também não, mas é o que vende. Ou seja, ele não estava minimamente do que estava a fazer, mas era aquilo que vendia. Uma filosofia que eu adotei para mim e que é uma coisa que eu tento implementar sempre na minha vida, que é: o dinheiro tem que vir daquilo que eu gosto de fazer. Olá, eu sou o Ela Poder Empresário na Prática e hoje temos um tema especial. Vamos falar da espiritualidade. Mas para já, não se esqueça de subscrever o nosso canal e nos acompanhar nas redes sociais. Hoje temos a Vânia. Vânia, será que queres falar um bocadinho sobre ti? E antes de mais, agradecer-te pelo desafio de falares por um tema assim tão, às vezes, muito tabu no mundo dos negócios. E agradecer o desafio de te coloquei e estás aqui. Agradeço muito pelo facto de estares e queres partilhar o teu conhecimento connosco. Grata eu pelo convite, antes de mais. Falar de mim é sempre difícil. Começando pela formação, que se calhar é o que liga mais, né, ao público que está a ver. Eu sou formada em Economia. Eu sempre estive muito ligada a esta área, sempre me preocupo bastante, mais se calhar a vertente social. E depois com o desenvolvimento e com a minha experiência, eu fui exportadora durante bastante tempo. Comecei a perceber da necessidade aqui de ligar outras áreas, porque nós não somos robôs, portanto temos aqui várias vertentes, e eu sempre fui também muito espiritual e sempre fui muito ligada às minhas crenças, sempre fui muito ligada àquilo que me faz todo o sentido. Então comecei a perceber que havia aqui uma conexão, uma ligação. Neste momento eu sou essencialmente taróloga, sou mestre de Reiki, e pronto, estou muito ligada a esta questão de tratar bloqueios, de ver este lado mais emocional, este lado mais emotivo que todos nós temos, e também este lado mais, se calhar, de coaching espiritual que existe neste momento. Pode sim. Olha, eu acho bastante interessante, até porque nota-se, eu conheço muitas pessoas que, ou seja, começaram a mostrar uma determinada carreira e chegam a uma determinada fase da vida e aquilo não é para elas. Ou seja, por impressão dos pais, porque naquela altura sentiam aquela vocação, mas depois chegam a uma determinada idade e é um problema dos 40, 39, 40, acabam por, afinal não é isto que eu quero. E mudam de área, nas mais diversas áreas. E conheço algumas pessoas também que, nessa situação, sim. Sim. Agora, se não é uma situação muito normal, mais nas artes, acabam de ver-se mais agora de economista para a questão espiritual, não é? Portanto, foi um pouco... Mas pronto, lá está, estas coisas é o chamado que cada um tem. É uma forma que eu penso da maneira de ver as coisas, porque a economia, no fundo, é uma ciência social. E às vezes eu costumo dizer isso, que os próprios economistas se esquecem disso. Pois é. E pronto, e é importante às vezes encarar no todo. Há economistas que são apologistas que nós devemos saber um bocadinho de cada, não é? Saber um bocadinho de cada área. Holísticos, não é? Exatamente, portanto... Olha, a primeira questão, para quem nos vê, é que às vezes há dúvidas na questão de confundirmos religião e espiritualidade. São coisas que são bastante diferentes. Será que nos podias ajudar a clarificar essa situação que muita gente confunde e quando pensam em espiritualidade levam logo, uma questão cultural também, levam logo para a questão da religião? Sim, mas também vou dar um bocadinho a minha perspectiva, porque eu acredito que nestas áreas não há o certo nem o errado. Portanto, eu costumo sempre dizer isso também aos meus alunos. A questão é que, efetivamente, a religião está muito conectada à ideia de um dogma, portanto, de um livro, né, assente, seja a Bíblia, seja o Alcorão, seja o que for. Portanto, a religião está muito assente a essa ideia. Mas se nós formos à origem da palavra, a religião é religar, portanto, ligar com algo superior. Portanto, a religião não tem que estar separada da espiritualidade. Às vezes é esta distinção quando o quê? Quando há uma maior estrutura, né? Há um maior dogma, há uma maior imposição, digamos assim, de como é que tu deves de seguir a tua crença ou não. A espiritualidade é algo mais abrangente, é muito o sentir, é muito ligar, não tens uma regra, não tens um dogma, tens várias formas de viver a tua espiritualidade e tem muito a ver com aquilo que tu sentes, não com aquilo que tem incutido do exterior, digamos assim, ou de um sistema já pré-estabelecido. Eu entendo o que tu estás a dizer, até porque assim, ou seja, nós temos uma grande tradição em termos de cultura, nós europeus, nem mais Portugal,
na questão da religião cristã. E durante muito tempo era cultural. As pessoas iam à missa, seguiam o culto, e até porque estamos agora a chegar na altura da Páscoa, portanto também é uma manifestação religiosa. Mas assim, durante mais recentemente, há cerca de 30 anos mais ou menos, eu começava a perceber mesmo na escola a preocupação do coeficiente de inteligência. Mais recentemente começámos a pensar no coeficiente emocional, o que é. E já se fala cada vez mais na questão do QS, o coeficiente de inteligência espiritual. Ou seja, na tua opinião, achas que cada vez mais este tipo de preocupação com o nosso interior está cada vez mais enraizado, não só na questão da economia, mas também na escola e um pouco por toda a sociedade, ou não? Ou achas que ainda é uma questão meio tabu ainda? Eu penso que ainda é um bocadinho tabu, apesar de já se estar a abrir. E espero que vai evoluindo cada vez mais. Mas é o que faz sentido, porque nós somos seres holísticos. Não somos só inteligência, não somos só emoções, não somos só espiritualidade. Portanto, é importante ver as conexões entre todas estas áreas. E pronto, e não é de hoje, não é novo, que muitas pessoas acabam por se conseguir curar, né? Devido ao tratamento das suas emoções, ao tratamento do seu lado espiritual, ou mudar o seu padrão de pensamento. E tudo isto está interligado. Se nós começarmos nas escolas mais cedo a falar sobre estes temas da inteligência emocional, do lado espiritual, não a imposição da religião, porque eu acho que é importante essa escolha também da parte da criança, ou deixar mesmo em aberto, para perceber que a criança se identifica no fundo. Mas ligar aqui um bocadinho mais à parte meditativa, tanto tem tanto o lado do pensamento, como das emoções, como energético, tudo isto começa a fazer cada vez mais sentido. Sim. Ok, já fizemos aqui um primeiro enquadramento inicial, falamos das crianças. Agora, aqui no Cheio acaba por ter aquela questão da preocupação, porque somos empresários ou empreendedores. Existe alguma relação de pessoas ou empresários mais bem-sucedidos têm uma forte ou uma maior predisposição ou preocupação para a questão espiritual? Sim, claro. Concordas? Concordo plenamente. Eu acho que os empresários que são bem-sucedidos, ou aqueles grandes empresários que nós conhecemos, são homens muito intuitivos. Claro. São pessoas que têm um sexto sentido, não é? Que querem investir em algo que ainda ninguém viu e que eles sentem que é por ali o caminho e arriscam e sentem. Portanto, é muita intuição aqui a trabalhar. E curiosamente, eu li há pouco tempo a biografia do Tesla, que eu acho fantástica, e fiquei estupefacta porque várias descrições que ele fala são ligações altamente espirituais. Que na altura não se falava, estamos a falar de há bastante tempo atrás, portanto já quase há 100 anos, e ele tinha aqui uma grande conexão, tanto que ele tinha muitas dificuldades em se relacionar, porque ele era um homem muito intuitivo, então tinha aqui uma grande dificuldade em estar no mundo físico, digamos assim, mas as suas ideias vinham assim numa catapulta enorme de intuição. Sim, é fantástico. Ou seja, tu que estás a dizer, a questão da intuição acaba por ajudar e bastante na questão nas decisões que se tomam. Ou seja, todo o empresário acaba por ter no seu caminho bastantes dúvidas e incertezas, investir, não investir, recorrer a uma linha de financiamento, ou estar sossegado, ou fazer um novo investimento. Todo esse tipo de situações acaba por trazer a questão da incerteza e da dúvida. E a espiritualidade, no fundo, acaba por ser uma forma de se encontrar algo dentro de si ou no exterior, a forma a conseguir se sentir-se mais protegido. De alguma forma, sim? Sim, eu acho que há várias formas de encontrar esse caminho, digamos assim. Uma tem muito a ver com essa meditação e com sentir. E há pessoas que põem isso na prática sem se aperceberem. Por exemplo, vou contratar esta pessoa porque acho que faz sentido, aquela não estou a gostar, não sei porquê, não encarei com ela. Este tipo de coisas, isto é a nossa intuição, muitas das vezes vir lá de cima, a vir aqui a despertar em nós qual é que é o caminho e qual é que não é. Claro. Mas vejo aqueles grandes passos que muitos grandes empresários dão, normalmente já não ali martelar na mente deles há algum tempo, até criar em forma que as pessoas veem, ok, é por aqui o caminho, eu vou seguir por aqui. Mas isso, certeza, eu acho que toda a gente sente. Isto pode dar, é quase como uma tábua de salvação, né? Eu sinto que é por aqui, só quero fazer isto. Só proteção, refúgio, mas vou ter essa direção também que se procura de alguma forma. De qualquer forma, eu acho que a espiritualidade está muito relacionada com a questão de princípios e valores. Concordas comigo?
ou não? Sim, acho que é princípios. Desses princípios e valores que são históricos, não é? De alguma forma, trazer isso para o mundo dos negócios, tipo, de ser verdadeiro, de ser honesto, lá está, pesquisar. Por exemplo, a questão da gratidão, ser grato pelos os negócios que conseguem, ou seja, todos esses pilares de valores que hoje começas a falar mais durante aquela questão, às vezes, de nós conseguirmos enganar o outro ou fazer alguma coisa não conscientemente, não, o empresário possa não se sentir, não fiz uma coisa que não devia fazer para conseguir um negócio. Ou seja, isso achas que de alguma forma, em termos espirituais, pode haver esse tipo de pessoas terem um mau fino e com isso ter impacto nos negócios de forma negativa, ou não? Sinceramente, eu acho que Não é não é fácil. Porque estar aqui de porque eu acho que nós estamos a ver isto de uma forma, de uma divisão. E no fundo não há divisão. A pessoa não é só empresária, é o todo, né? Tem amigos, é filho, é pai, sim. Portanto, se ela se pauta por essa forma de enganar os outros, ou de usar máscaras, ou de usar subterfúgios nos negócios, isso vai sempre impactar toda a sua vida. E por muito que ela tenha sucesso, nunca será um sucesso ou duradouro ou estável e terá sempre aqui um grande peso associado. Enquanto que o contrário também existe, ou seja, quanto mais nós conseguimos entrar, seja na área dos negócios, seja do que for, mas conseguimos entrar com um sentimento de gratidão, né, de abertura, de amor condicional, de tentar ser verdadeiro, essa verdade chega ao outro. Portanto, acho que o momento-chave na vida de qualquer empresário é a venda, porque é a venda que suporta os negócios. É a venda que suporta... O recebimento. Já era. Mas lá está em questão de negociar. Está associado. E que às vezes há uma grande dificuldade porque parece nós associamos muito culturalmente a venda ao engano. E isto não é fácil de superar, porque é um bloqueio muito grande, que parece que eu estou a persuadir alguém, né, a um engano, e é o contrário. Nós, quando estamos a vender algo, Estamos já a ajudar alguém a colmatar uma falha que tenha uma necessidade, coisa que tenha. Portanto, nós estamos a ajudar não só a ganhar monetariamente por isso, porque é o nosso trabalho, é o nosso serviço, mas também ajudando alguém a superar aquilo. Claro. E quando nós estamos verdadeiros a fazer essa venda, eu acredito que a pessoa sente. Por isso é que as pessoas que nós temos no mercado, e sobretudo quando é no mercado de concorrência perfeita, muitas pessoas com o mesmo produto, com o mesmo serviço. Porque é que nós escolhemos uma e não escolhemos outra? Tem a ver com a energia da pessoa, com a vibração, com a mensagem, com a maneira que se coloca. Tudo isto funciona, tudo isto também influencia, portanto... Estás a tocar em um tema que é tão sutil, mas que faz toda a diferença. Sim. O estado e a frequência, a energia que estavas a falar em termos de negócio, é lógico que isso não, muita gente pensa que o resultado tem a ver com a técnica, mas já vai muito para além disso. Ou seja, às vezes não entendemos porque é que o negócio não se fez, porque é que o cliente adiou, porque é que não sei o quê. Ou seja, em termos energéticos já há qualquer coisa que naquele momento bloqueia. E quando a gente está num determinado estado, as coisas aparecem e acontecem. Sim. Agora, são coisas tão sublimes que estamos por às vezes não entender o porquê. Sim. E às vezes, trabalhando esse estado de frequência, o que às vezes pode ser escrito para... Ou seja, cada pessoa que nos está a ver acaba por estar num determinado nível de consciência e pode não estar a entender, se calhar neste momento, o que é esse tal energia, essa tal frequência. Mas acho que com o exemplo que eu estava a acabar de dar, porque é que quando nós tínhamos de manhã e parece que acordamos tarde e depois a seguir o carro fura, ou não sei quem, depois a seguir acontece, ou seja, há uma cadência de acontecimentos que nos levam porque estamos naquele estado de energia da treta, mas às vezes deixamos. Mas quando nós estamos num estado maior, as coisas parece que de alguma forma foi. Sim. Isso é extraordinário e tem um pouco a ver com esta questão de nós termos a autoperceção e o autodesenvolvimento para que esse tipo de coisas vão acontecer. Muito se fala de propósito. Propósito está ligado com a espiritualidade, ou não? Eu acredito que sim. Mas isto lá está, e a minha... É que tu vai-me estamos a ver a tua opinião. Claro, exato. E é só isso. Sim, eu acredito que o propósito esteja muito ligado com esta questão energética, esteja muito ligado com a nossa essência. Porquê?
Porquê de nós estarmos cá? Exato, né? Qual é que é o nosso motivo de estarmos aqui? No entanto, eu deixo uma ressalva porque eu tenho encontrado várias pessoas ao longo do caminho, sobretudo ultimamente, que se sentem muito ansiosas com a questão de propósito. Ou seja, é quase como se fosse... Se cá disponível, tem que encontrar... Exatamente, é quase uma obrigação de eu tenho que ter um motivo para aqui estar. E eu gosto de pensar que se calhar o nosso motivo principal, né, é o nosso crescimento, como enquanto seres humanos, enquanto pessoas, e fazermos o melhor que nós conseguimos e emanar o máximo de amor incondicional que nós conseguimos e por aí fora. Portanto, eu acho que esta questão do propósito é importante, é perceber onde é que nós nos sentimos bem, onde é que está o nosso sentido, onde é que nós nos sentimos plenos e realizados. Claro. Mas atenção, cuidado com esta parte de ser quase uma obrigação, porque se nós vivemos uma vida plena de amor, se calhar tivemos um propósito, se calhar houve aqui alguma evolução, se calhar houve aqui algo, não é, que valeu a pena, cá está, ou construir uma família, ou ok, não, chego ao final da minha vida e não tenho uma estátua, ou chego ao final da minha vida e não tenho o negócio de milhões, mas será que não tem valor aquilo que eu fiz? Não é? Portanto, tem muito a ver com esta essência, o que é que me faz sentido? Não é? O que é que me faz sentido realmente estar aqui? São, se calhar, às vezes, também pequenos momentos de partilha, pequenos momentos de conhecimento, de riqueza interna. Portanto, às vezes esta questão do propósito parece uma construção desenfreada e nós queremos sempre mais e temos que construir um negócio à volta disto e por aí fora, mas só vem assim para toda a gente. Não necessariamente, não é? Exatamente. Tu falaste muito e falaste aqui já várias vezes a palavra amor. Quer se queira, quer não, no fundo, a essência da espiritualidade está fundamentada e fundamentalmente na palavra amor. Seja no amor pelo próximo, no amor naquilo que fazemos, seja o amor é o ingrediente... Sim, é o amor incondicional no fundo. E Einstein dizia isso, Claro. que é a frequência mais elevada de todos, muito próxima da gratidão, já que há pouco falámos dos valores, portanto, a vibração do amor incondicional está muito próximo da gratidão e efetivamente tem frequência. Portanto, isto está no livro, isto está a estudar, digamos assim, portanto... Olha, já que falamos nisso, vou acrescentar, temos acrescentar na parte empresarial também. Eu conheço empresários, uns trabalham por paixão, por amor, o que fazem, e outros trabalham por dinheiro. E a forma de fazer as coisas e o sentimento que colocam nas coisas é totalmente diferente. E os resultados também são assim. É incrível quando, e nota-se, ou seja, clientes meus que trabalham uns focados no dinheiro e não estou a dizer focado no resultado, porque estão focados no resultado. Agora, uns fazem por dinheiro, outros fazem por paixão. Então, nota-se a forma como trabalham as coisas, como fazem, que trabalham por paixão, acaba por ter carinho e gosto e está preocupado por ajudar a resolver problemas do outro. O que está por dinheiro, não, o interesse dele não ou seja, acaba por ser única e exclusivamente dinheiro, a rentabilidade para o negócio dele e não pensando no outro. Sim. Eu acho que isto de alguma forma a ver, ou seja, se nós pormos amor do que fazemos, acaba por ser um bocado dentro da lógica que nós estamos a falar aqui. Ou seja, não ter só uma questão financeira, mas também uma questão espiritual por trás. Sim. E isso tocas aí em diversos postos. São mesmo bastantes, porque lá está. Eu lembro, por exemplo, uma história quando eu estava a tirar o curso de Economia, precisamente que disseram isso, que havia uma pessoa que tinha uma empresa e que houve um dia que o sobrinho foi ver a empresa e que disse, mas eu nunca comprei nem nada disto, eu não gosto disto. E que o dono da empresa disse, eu também não, mas é o que vende. Ou seja, ele não estava minimamente do que estava a fazer, mas era aquilo que vendia. Uma filosofia que eu adotei para mim e que é uma coisa que eu tento implementar sempre na minha vida, que é o dinheiro tem que vir daquilo que eu gosto de fazer. Ou seja, eu não faço isto pelo dinheiro, eu tenho que encontrar formas de conseguir me sustentar com aquilo que eu gosto. Porque às vezes também há muito esta ideia, isto é uma ideia muito cultural também, que é a rentabilidade vem do esforço e temos que esforçar muito. E o esforço muitas das vezes está separado do prazer, então eu tenho que fazer uma coisa que eu não gosto. Verdade. E então temos muito esta ideia de eu não posso fazer uma coisa que gosto, porque isto depois não sinto que é trabalho, né? Eu estou a sentir que é prazer, então, mas agora vou ganhar dinheiro com prazer, isto é um bocado estranho, estou a estar num campo que não é certo. E tudo isto está ligado com esta questão cultural,
que é o dinheiro tem que vir pelo esforço. Mas porquê é que nós não podemos ligar, lá está, o nosso propósito, o nosso sentido, aquilo que nós gostamos, e isto E ajudando outros e ganhando dinheiro com isso. sabe igual, portanto abrir cada vez mais campos neste sentido, sim. Olha, outro tema também que acaba por ser bastante interessante, que é a questão de, também é cultural, riqueza e humildade. Ou seja, está muito conotado a pessoa que tem, ou seja, que acaba por ter o tal esforço e até consegue ganhar dinheiro, mas não ser humilde. E há pessoas que, por exemplo, não é pior. Ou seja, acabam por utilizar isso tentando extorquir benefício. Só tens 2 caixas, porque é que... Ou então, só tens tanto dinheiro, não precisas que... Ou seja, culturalmente, nota-se que há esse pensamento da questão da humildade versus o rico. Não necessariamente o rico tem... O rico pode ser humilde e o pobre pode ser humilde. O que é que tu achas qual é que é a tua opinião sobre... Esse é mais um tema muito, muito vasto, porque lá está, é uma questão muito cultural e se nós formos a pensar por esta vertente mais espiritual da coisa, nós não queremos ser ricos. Porquê? Porque associamos a riqueza muitas vezes a uma pessoa má, a uma pessoa egoísta, a uma pessoa que não olha para os outros e que não é verdade. Começa logo por aí. E depois também associamos a eu não quero ser rico porque senão vou ser roubado, eu não quero ser rico por causa dos impostos, eu não quero ser por aí fora. Portanto, nós culturalmente não somos educados. Não somos educados para a riqueza, nós somos educados para a vitimização. Né? Porque se eu for a vítima, ajuda-o. Se eu tiver, vão-me pedir. Então é preferível eu não ter porque ninguém me peça. E isto é uma questão energética forte. Isto são crenças limitantes que nós temos em nós muito fortes e que é preciso ser trabalhados. Que quem cresce, não é, com esta visão, e como falaste há pouco da religião, a própria Bíblia diz isso, né, que mais fácil é entrar na... como é que é? É mais difícil é entrar um rico no reino dos céus do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Acho que é essa a frase. Não é bem assim, mas é... É mais ou menos isto, é essa a ideia. Ou seja, o que é que nós ficamos a perceber? Que ser rico é errado, é mau. Mas, efetivamente, quando nós mais temos para partilhar com as pessoas que estão à nossa volta, melhor é para toda a gente. Quanto mais riqueza eu criar, mais eu consigo investir no negócio da outra pessoa, mais eu consigo ajudar a minha comunidade, mais eu consigo, se calhar, ajudar fundações, mais eu consigo fazer coisas. E todos os ricos são maus. É quando nós vemos, por exemplo, pessoas riquíssimas a ajudar casos de caridade, a pagar operações de pessoas que precisam, Claro. elas também podem fazer isso porque realmente têm essa abundância. Se nós estivermos, podemos ajudar mais. Portanto, é algo... Mas isso daria para nós estarmos aqui a falar, porque sem dúvida é um tema que leva-nos um pouco a pensar. Porque é que nós somos educados a pensar desta maneira? Será que existe um sistema por trás que nos espera, entre aspas, formatar? Sim, eu penso que sim. Eu penso que a Idade Média foi muito dura e ainda nós ainda temos muitos resíduos dessa altura, não é? Que ser rico é errado, não é? Que os votos de pobreza é que são certos, esse tipo de ideia. E se formos comparar mesmo a questão económica, os países católicos são os países com mais dificuldades. Porquê? Porque temos muito esta associação, né? Que não é certo a ter dinheiro, mas o capitalismo nasceu da religião, nasceu precisamente de povos que investiam e a sua missão é gastar a comunidade e foi crescendo os seus negócios assim. Portanto, há aqui uma relação muito estreita entre a parte do negócio e a parte religiosa. Mais do que a gente pensa, se calhar. Pois é. Ok. Olha, outra situação também dentro deste tema, a questão da conexão da pessoa com a pessoa normal e pessoa empresário, ou seja, a questão profissional e a questão empresário, pode ser empresário em empresa ou em nome individual, aqui não, seja a pessoa como pessoa familiar, ou seja, na questão mais particular e não tanto empresarial. Existe uma conexão do ser nas duas perspectivas? Ora, eu acho que não existe a separação. No fundo. Mas normalmente a própria sociedade acaba por haver e associado muito à profissão e não tanto à pessoa em si, de ter pai, de ter filhos, de ter
um conjunto de coisas. Sim, lá está, porque a nossa sociedade está muito habituada a este catalogar, não é? E quando nós começamos a ver as pessoas de uma forma holística e perceber que, ok, a forma como a pessoa está relacionada na sua vida profissional é muitas vezes a forma como a pessoa está na sua vida familiar. Portanto, nós não conseguimos fugir de quem somos. Por muito que usamos a máscara de eu sou profissional, né? E sou, se calhar, a pessoa cativante, ou a pessoa que está ali a se vender com o meu sorriso e por aí fora, se aquilo for tudo fachada, vai se sentir, vai passar, e na vida pessoal a mesma coisa. O que é que vai construir? Vai construir relações frágeis, não vai conseguir verdadeiras conexões porque está habituado a essa máscara. Portanto, no fundo, acho que isto é transversal nas duas áreas. A maneira como as pessoas veem, a verdade é que muitas vezes nós sabemos aquilo que nos passa, portanto depende também muito das estratégias que às vezes estão aqui, de imagem, do que é que passa para fora e pronto, e por aí fora. Pelo menos É a tua opinião. Olha, eu sei que costumas trabalhar com tarot, também sei que há empresários que procuram. Sim. Okay? Como é que tu achas que, para quem nos está a ver, que podias ajudar um empresário com o teu conhecimento? o tarot, Se calhar ainda começaste a explicar um bocadinho o que é. A mim também sério que eu também não percebo muito disso. Como é que isso funciona? Para que quem nos vê consiga ter uma ideia. Tem cartas e tal, mas como é que funciona? sim, lá está. O tarot também é uma ferramenta muito antiga mesmo, ele já passou diversos séculos. E ainda temos muita ideia que o tarot é adivinhação. O tarot não é adivinhação. O tarot é uma ferramenta que nos ajuda a perceber a energia das situações. Portanto, eu costumo dizer que é um espelho. É um espelho daquilo que está internamente e daquilo que está basicamente ao nosso redor naquele momento mais presente. Eu faço sempre leituras terapêuticas, portanto o tarot terapêutico. E como é que se pode ajudar um empresário em determinadas situações? É precisamente perceber qual é a energia da situação. Se a pessoa quer dar o salto, por exemplo, e construir um novo negócio. Podemos tentar ali perceber se é o momento ou não, se está favorável ou não, e se não tiver, o que é que pode trabalhar. Porque às vezes nós temos o desejo, mas depois também temos as nossas fragilidades, estamos com essa expectativa. Ou às vezes as pessoas que estão ao nosso redor ainda não são as pessoas certas para nós darmos esse salto. Portanto, é deste tipo de reflexões, nunca tirando o nosso poder pessoal, porque há pessoas que às vezes têm medo do tarot, como se, que me vão dizer, como se fosse uma coisa exterior a nós e ver lá um meteorito e dar cabo a nós. Não é isso, é sempre que está internamente. Como muitas vezes os grandes empresários já são pessoas muito intuitivas, muitas vezes o tarot nem dá assim coisas tão diferentes daquilo que eles já estão a perceber. Pode vir a reforçar esta confiança de, se isto vai dar certo. Ou então, não, pois realmente ainda tenho que aqui ver isto, ainda tenho que criar esta estrutura antes de dar este passo. Então vou refletir um bocadinho melhor, vou fazer o planeamento de uma maneira mais estruturada. Portanto, é nesse sentido. Às vezes ajuda-nos a refletir e ajuda-nos a perceber, a tentar perceber onde é que a sensibilidade das situações. Isso é um momento, se há um momento, se deve ir por aqui, se deve-se por aqui. Para eu entender, de certa lei, cada carta assim, baralho com não sei quantas cartas, não é? 78. E cada carta tem um significado que tu consegues depois, entre aspas, descodificar para que retirou o empresário tirou aquela carta e tu consegues ajudar na interpretação dessa carta para quem tirou. Basicamente é isto, mais ou menos. Sim, cada carta, em vez de ter um significado, tem um arcano, porque eu acho que isso é importante. Ou seja, quem segue o trabalho de Carl Jung conhece os arquétipos e as associações que nós fazemos a determinadas imagens. Portanto, o tarot funciona dessa forma. Portanto, é uma determinada imagem. Isto porquê? Porque uma determinada imagem pode ter vários significados diferentes. Podia estar a dizer há ali mais, ou seja, o tarot é infinito, assim como nós somos infinitos, portanto depende da forma como nós vamos ler. Portanto, sim, daí ser importante fazer as associações que ele nos mostra, consoante as perguntas que ele nos mostra, consoante a energia que ele está a refletir, e depois, no fundo, eu sou o quê? A tradutora, né? Que estou a ver uma história e tenho que traduzir para a pessoa que me está a perguntar. Sim. Muito interessante. Ou seja, há o tarot e há outras, a numerologia também, estudos da parte dos números relacionados com acontecimentos e com também estar mais favorável agora naquela altura. Ou seja, é um conjunto de áreas que acabam por, de alguma forma, e não estamos a falar de mediunidade, estamos a falar de situações
completamente diferentes que o empresário poderá também escolher para, no fundo, para ter uma, como dizer, uma introspeção ou sentir-se acompanhado nas suas decisões do dia-a-dia, basicamente, acaba por ser um pouco isso. Dani, tens alguma coisa que queiras falar? Eu sei que já escreveste os livros também podes falar um bocadinho sobre isso, mas sei que também estás a fazer um curso sobre tarot. Sim. Queres falar um bocadinho também sobre isso, rapidamente? Sim, posso falar rapidamente. A verdade é que não são três. Três. Sim, porque lá está, também é uma questão, né, da estratégia como nós nos colocamos, e tenho um curso neste momento que é exatamente para ensinar a ler tarot sem decorar livros. Porque, como eu referi, cada carta tem vários simbolismos, portanto não dá para nós estarmos a decorar, porque depende da interpretação de cada autor. Então, como é que a gente percebe? Então, como é que a gente faz a leitura? E é isso exatamente que eu ensino no curso, que é como é que eu posso olhar para o tarot e tirar o significado consoante a carta que me sai. Esse é um curso que são de 3 meses. Portanto, de 3 meses, o objetivo é ir de zero, quem não percebe nada, a tarot, onde conseguir estar a fazer consultas para outra pessoa. Tenho também um curso também mais pequeno para fazer o conhecimento dos arcanos maiores, portanto são as 22 cartas principais, digamos assim, que é apenas uma introdução, mas pronto, há pessoas que preferem ir aos poucos, não querem conhecimento elevado, e pronto, preferem fazer essa passagem primeiro antes de mergulhar em algo mais intenso. Claro. E estou neste momento, esses 2 cursos estão terminados, portanto neste momento já estão lá ativo. Neste momento estou a criar um outro que irá sair em princípio no final deste ano, que é a vivência com o tarot. Ou seja, o tarot não é fora da nossa vida. O tarot e os arcanos maiores fazem a jornada do herói, assim como a jornada do empresário. Nós temos uma ideia, vamos recolher todo o conhecimento, vamos todos motivados, começamos a implementar vários desafios. Claro. Exatamente, ou seja, os arcanos e toda a jornada do herói fala exatamente sobre essas energias e sobre essa evolução. E é possível, aliás, é até uma ferramenta muito potente na nossa vida, nós aplicarmos este conhecimento e irmos fazer toda essa introspeção e trazer toda essa energia. Ok, neste momento toda esta fase de desafio, estou numa fase contrativa, como é que eu faço? Ok, neste momento estou numa fase de expansão, como é que eu faço? E por aí fora, portanto, vai ser um curso premium, portanto é mesmo de desbravar mato, de tirar bloqueios, de trabalhar aqui muito o nosso sentir, estas crenças limitantes que nós falamos, tem muito a ver com isto, tem muito a ver com esta questão. E desculpa, porque eu acho que é importante falar isto, que nós falamos do momento da venda, e o momento da venda pode ser um momento fenomenal para nós desbloquearmos. Porquê? Porque o momento da venda, e às vezes a venda falha, pode não ter só a ver connosco, pode ter a ver com a pessoa, e não sabe porquê, como tu disseste, questão energética, mas muitas vezes na venda veio os nossos bloqueios ao de cima. O medo da rejeição, por exemplo, quantas e quantas vezes é que nós sentimos que, caramba, a pessoa não me comprou, eu sou um falhaço, essa pessoa não gostou de mim, está-me a rejeitar de alguma forma. Quando vêm estas emoções ao de cima, são ouro, porque nós percebemos que, ok, eu tenho ferida da rejeição, ok, se calhar tenho dificuldade, há pessoas que nem chegam ao momento da venda porque têm dificuldade em se expor. Medo da crítica, medo do fracasso, medo de não conseguir, medo de não conseguir transmitir a sua verdade, medo do julgamento. O que é que vão dizer de mim? Agora que vão dizer que eu quero, vão dizer fundos e estou a pedir este preço. Claro. Este tipo de coisas. Portanto, esse momento é um momento brutal, é um momento fantástico. Quando é o momento que a pessoa se despe e e entra a questão da autoperceção e do autoconhecimento. Sim. Não tinha ideia que isto acontecia. Eu também já passei por situações dessas. Eu acho que acaba por ser um bocado. Sim, toda a gente passa por esse caminho de. O que é que os outros vão pensar? Hoje sou empresário. Pá, eu era trabalhar por conta de não sei o que. Hoje sou empresário. O que é que os outros vão pensar? Sim, toda a gente, eu acho que. E não é fácil, às vezes. Pois não. Fazer. Não mesmo. A questão dos bloqueios são todos na nossa cabeça. Claro. A ideia do sucesso, por exemplo, a ideia do fracasso. Muitas pessoas nem tentam comer do fracasso, portanto, sim. E às vezes as coisas não acontecem porque nós subconscientemente boicotamos esse crescimento. Sim. Temos a percepção. Às vezes há momentos, eu não sei se já te aconteceu, mas há momentos que nós estamos a fazer a venda e internamente estamos a desejar que a pessoa não compre porque é um comprometimento tão grande, ou é um salto tão grande, né, que
temos naquela coisa, eu até preferia que a pessoa não comprasse, assim fico livre. Já me aconteceu isso. Acredito. Porque... Olha, por falar nisso, para quem nos está a ver também, um dos próximos vídeos e entrevistas que vou fazer vai ser sobre vendas, mas não só técnicas de vendas, mas falar também um bocadinho nesta questão que faz toda a diferença para quem nos está a ver. Portanto, vai ser com um especialista em vendas, que vai falar não só da questão técnica, como é muitos passos, criação de empatia, relacionamento, apresentação, depois as objeções, o fecho, mas depois além disso ainda vai ter a outra parte também, vai falar dessa questão do estado, da frequência que se deve estar para vender, e senão a coisa não acontece. Olha, para quem está a ver, quiser seguir, tens redes sociais, ou contactos, ou sites? Sim, tenho. Eu estou basicamente no Facebook, no Instagram, acho que é as redes assim do momento. Se procurarem por Unicórnio da Deusa. Unicórnio? Unicórnio porque é o cavalo da mensageiro, no fundo. E como eu estava das deusas, daqui esta ligação. Em que faço sempre uma carta semanal para reflexão. Portanto, eu não faço e não me identifico com isso. É grátis. É grátis, claro que sim. Refletem-nos para nós refletirmos sobre aquela energia. Portanto, estamos todos em conjunto, todas as pessoas que seguem a carta da semana, estamos todos a crescer junto daquela energia. Portanto, deixo o convite para quem quiser. Unicórnio da Deusa, no Facebook e no Instagram, ok? Mas também tens canal no YouTube? Também tenho canal no YouTube, sim. Normalmente eu ainda direto nos três, quando estou a fazer a carta da semana. E aproveito também para falar do workshop, porque costumo fazer workshop sobre o tarot terapêutico para quem quer perceber se realmente é o caminho ou não, quer perceber como é que funcionam estas vibrações. Portanto, é um workshop onde dou bastante conteúdo, onde é gratuito também, e a pessoa pode ficar a saber um bocadinho mais sobre como é que funciona aqui estas vibrações do tarot. Temos um problema do gratuito, que às vezes as pessoas não valorizam, não aparecem e tal. E às vezes, Sim. Mas a questão é a tal contribuição, às vezes é mal interpretada por quem está do outro lado. Isso às vezes acontece. Às vezes o conselho da consultoria da mentoria, quando é gratuito, a pessoa tende a não dar um valor. Eu acho que é um ponto das bicos, porque também se não demos conteúdo de qualidade, não há conexão. E a pessoa não sente realmente o nosso trabalho é de qualidade. Então acho muito importante nós, quando estou a fazer gratuito, eu não estou a pensar na venda, eu estou a pensar eu quero passar o melhor conteúdo possível para que a pessoa saia daqui mais rica. Para ajudar os outros, sim. Alguma coisa que queiras perguntar ou dizer ou forçar que eu não tenha, que acho que seja importante e que não tenhamos aqui abordado a questão da espiritualidade e com uma conotação mais empresarial ou mais business, não é? Achas que há alguma coisa que faça sentido falar? Não sei. Acho que cada vez mais crescem muitos negócios ligados à espiritualidade. E dito isto, às vezes parece uma coisa horrível, mas não é. Neste momento, se nós formos perceber qual é que é o mercado que cresce mais em termos de curso online, um deles é a espiritualidade. Portanto, toda esta parte ligada à meditação, toda esta parte ligada à energia. Portanto, lá está, isto não é separado, pelo contrário, as pessoas procuram este campo. Sim. E faz todo sentido. Finanças, relacionamento, saúde e bem-estar e questão de... Assim, eu por acaso tive uma experiência, não sei, já agora quero ver qual é que é a tua opinião. Tive uma experiência entretanto, já foi há algum tempo, além de um espaço se faziam partilhas de reiki ou uma série de coisas, e na altura senti que havia muitas pessoas que depois a questão económica que estávamos a trazer para aqui ligam muito esse tipo de situações à questão da contribuição por donativo e que não há lugar a dinheiro. Basicamente é isso. Bem, qual é que é a tua opinião? Achas que isso, no fundo, há conhecimento, há uma troca, há um serviço, não é? Ou seja, esse tipo de situações também deve ser pago e ter a sua... E às vezes há uma dificuldade que as pessoas têm em valorizar esse tipo de serviço que está um bocado na mente do gratuito, não é? É porque normalmente associa-se tudo o que seja espiritualidade, não deve associar dinheiro como se o dinheiro fosse uma coisa má. O dinheiro é uma coisa errada, o dinheiro é uma coisa feia. E isto não é assim, porque o dinheiro é energia. Portanto, se nós não queremos dinheiro, não vamos repeli-lo. Pronto, automaticamente. A questão é que se a pessoa não está a valorizar o conhecimento que está a dar, as pessoas também que estão a receber também não valorizam. E eu quando eu me falo, porque, por exemplo, eu faço meditações por donativo. E não tenho um grande fluxo de pessoas. Eu marco a iniciação com os meus valores, em que tenho
dou aquilo que eu sinto que é justo e tenho de treinar muito mais pessoas a vir. Estamos a falar de hoje bem mais elevados do que normativo. E isto porquê? Porque é uma valorização cada vez mais do trabalho. Portanto, eu acredito que é muito importante esta valorização. E aquilo que eu sinto cada vez mais é... Eu passo muito tempo de manhã a tratar da minha energia, a meditar, a tentar estar bem. Então, se eu estou a investir em mim, eu também, quando estou a pôr um serviço meu aberto, né, às pessoas, ao público, tem que ser valorizado desta maneira, para eu poder continuar a dar este contributo. Porque se não o fizermos, e não sei a situação, mas, por exemplo, se fores ver a situação por trás, muito provavelmente essas pessoas têm outro trabalho, ou conseguem fazer aquilo o tempo inteiro. Claro. E depois estão cansadas, depois já não dão o seu máximo e por aí fora. Portanto, é necessário ver aqui uma entrega total em que eu mereço ser paga por aquilo que eu faço e por aquilo que eu estou a dar, porque eu estou a ajudar efetivamente as pessoas. Portanto, quanto eu mais ajudo, mais eu mereço receber. Se ele não permite receber, se eu não tenho poder pessoal para dizer, olha, este é o meu valor, como é que eu posso incentivar alguém a fazê-lo? Não é? Como é que eu posso... Por acaso, há uma mentora minha, que é a Andrea Viana, que ela disse uma vez uma frase que me ficou marcada, que é, nós como mentores, a ideia é nós não podemos descer ao nível onde a pessoa está. A gente tem que estar cá em cima e incentivar que a pessoa venha para cá. Porque se a gente chega lá, ficamos lá. A pessoa é que está aqui a seguir. Portanto, nós temos que dizer, olha, tens esta pedra aqui, era só desta maneira. E a questão do reiki, por exemplo, por donativo, não tem nada de mal. Eu também já o fiz e eu tive 3 anos a fazer sessões por donativo. Até senti confiança para começar no ativo. Mas aquilo que eu sinto é que não sei se ajudar efetivamente. Porque lá está, não há valorização. A pessoa não vai transformá-la. E eu prefiro cada vez mais criar produtos que transformam, alta transformação. E quando há um pagamento, há um comprometimento. E isso faz toda a diferença. Olha, o que disseste agora foi espetacular. E eu só queria fazer-te uma última pergunta. Acabaste de falar aí, já mais que uma vez, na questão da meditação. Se, para quem nos vê, uma questão, falamos da espiritualidade, em termos práticos, como é que a gente pode meter, ou seja, trabalhar um bocadinho a espiritualidade a nosso favor? Achas que a meditação é uma das ferramentas que se pode utilizar para conseguirmos fazer uma introspeção? Às vezes existe muito aquela ideia, hoje muito se fala da meditação e dos seus benefícios, é uma questão completamente científica, não só desde o Tibete, os monges até a atualidade, existe N casos cientificamente comprovados. Os benefícios, não só para a saúde, mas a outros níveis. Fala-me um bocadinho da meditação como uma terapeuta para a espiritualidade, se pode dizer. Ok. Mas essa pergunta é difícil, mas é... Tens a tentar organizar e tentar meditar sobre a pergunta. Então, ok. Já agora fazes um enquadramento para que saiba o que é meditação. Certo. A questão é exatamente essa, é que a meditação pode ser várias coisas, porque há vários tipos de meditação diferentes. Portanto, há uma meditação com um determinado objetivo, há meditação apenas para bem-estar, há meditações ativas, que são danças, por exemplo, ou caminhadas, há meditações passivas, que são as famosas meditações de estar sentado ou deitado. Portanto, há aqui um leque muito vasto. Mas, tentando ir a mais à tua pergunta, até porque eu começo os meus dias sempre com meditação. E qual é que é a ideia? É precisamente tomar consciência dos pensamentos. A nossa mente desgasta-nos bastante em termos energéticos. E se nós nos preocuparmos com tudo, se nós tivermos muita ansiedade, isso vai cortar os nossos negócios. Se nós estamos a lidar com a ansiedade, gastamos muita energia que deveria ser usada para a criação de soluções e se calhar estamos ali agarrados aos problemas. O que é que a meditação pode nos ajudar? Precisamente para fazer essa separação do trigo do joio. O que é efetivamente importante, visualizar as coisas de forma diferente, às vezes estar mesmo pensando no vazio para tentar chegar a uma solução para uma determinada problemática, por aí fora. Ajuda na intuição, que nós tanto falamos logo. No fundo é ouvir, não é? A intuição, sim. E realmente, a nossa mente consegue ser muito traiçoeira. E nesta parte da incerteza, né, quando nós nos deixamos guiar pela incerteza, vem N de pensamentos e N catástrofes possíveis se nós dermos a salto e arriscarmos e por aí fora. Então a meditação ajuda a fazer essa separação de, ok,
primeiro estar consciente de mim, estar consciente daquilo que eu quero, estar consciente se isto é uma preocupação efetiva ou se é apenas um medo a refletir-se e por aí fora. Portanto, eu acho que é uma forma de espelhar aquilo que está cá dentro. E fazemos esse trabalho inteiro. Então, ok, estou-me a deixar ir pelo medo, ok, estou-me a deixar ir pela incerteza. O que é que eu quero efetivamente? Qual é que será o melhor passo? E às vezes também tenho de dizer isso, ok, se eu fizer esta ação, como é que eu me sinto? É isto que eu quero? Não é isto que eu quero? E por aí fora. Quer dizer, olha, estamos a falar nisso e estava-me aqui a lembrar de uma outra situação que não tem diretamente a ver com meditação, tem mais ou menos, que é a questão de quando nós, ou seja, aquela frase de dormir sobre o assunto ou meditar sobre o assunto, quando nós vamos para a cama, levamos a cabeça cheia de problemas e de noite não conseguimos descansar com isso. Portanto, a ideia aqui é, e fica a dica, ir-nos os últimos 30 minutos do dia, tentar fazer coisas boas, ler coisas boas, ou ler coisas boas para conseguirmos ter uma noite tranquila e descansada e não estarmos focados na questão do problema. E estás a falar no dormir, mas também o acordar. É super importante. Quando nós acordamos, começarmos logo, e o que é que eu tenho que fazer? E agarrar logo o telefone. O telemóvel, sim. Isso é terrível. E é um dos hábitos que às vezes também estou para vir fazer isso. Ok, o truque será deixá-lo bastante longe da cama. Eu tenho perto da cama, mas não toco, portanto, sim, demora muito tempo. O meu truque eu desligo sempre a internet. Portanto, eu só ligo os dados móveis quando estou pronta a começar a trabalhar. E normalmente já é depois da meditação. Ou seja, levantar-me, preparar, ir para o pequeno almoço, deixar a criança da escola, tudo. E às vezes ainda medito, ainda estou ali, portanto, só à meia da manhã é que eu ligo os dados móveis. Ok, agora sim estou pronta para começar a responder às solicitações que me aparecerem. Tânia, tenho-te a agradecer muito pelo facto de teres aceitado este desafio. As perguntas não foram fáceis. E acho que tínhamos, se a gente fizesse isso só um temazinho desses, estava para nós estarmos aqui a falar à vontade de meia hora, 40 minutos. Ou seja, a ideia aqui foi tocarmos também, não vamos ter um ponto de partida, ter uma emenda para depois então começarmos a partir e voltamos a fazer com certeza. Então, sempre haja desafio, voltamos aí mais para a frente a fazer sobre o tema e até podes tu a dar a sugestão. Olha, gostava de falar para os empresários sobre este assunto e fica o desafio. Sim. Queres dizer mais alguma coisa? Não, era mesmo isso, era mesmo perceber qual é que foi, se calhar, aqui dos vários temas que nós tocámos, se há algum interesse em algo em particular e depois a partir daí podemos explorar. A dizer aqui nos vê, se tiver alguma questão e quiser colocar comentários, também depois dás-me ajuda a fazer a resposta a alguma pergunta que possa surgir. O esquema realmente acaba por ter uma amplitude bastante grande. E pronto, foi o vídeo de hoje. Espero no próximo vídeo. Portanto, não se esqueça de partilhar e fazer um like. E nos seguir aqui no canal do YouTube, porque os vídeos são todas as semanas. E claro, portanto, espero no próximo vídeo.